Como escolher a recepcionista ideal aí para sua academia, estúdio ou box? Vem comigo nesse vídeo para descobrir. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como identificar, como contratar a pessoa ideal para ficar na recepção aí do seu espaço. Uma pessoa extremamente talentosa, que tem alinhamento com a sua cultura e que consiga fazer boas vendas, fidelizar alunos e fazer literalmente um atendimento de excelência. Como encontrar essa pessoa, como descobrir e identificar essa pessoa, como atrair e fazer a manutenção dessa pessoa no seu espaço. Tudo isso nesse vídeo. Mas antes da gente ir para o assunto, eu quero contratar uma coisa, o seu like nesse vídeo, que não custa nada e com certeza vai ter uma alta conversão em conteúdo para você. Dando like, o YouTube vai entender que você quer receber conteúdos como esse e vai te mandar os nossos novos vídeos semanalmente e assiduamente. Então, dá aquela curtida, clica no se inscrever, ativa o sininho, compartilha com a tua equipe, aquele pacote todo. Fechado? Antes de entender como atrair, como contratar, como selecionar, é importante entender a importância desse personagem nessa história. A recepção é o primeiro bom dia, é a primeira troca de energia que os seus clientes vão ter com o ser humano lá da sua equipe. Para começo de conversa, todo mundo gosta de ser bem atendido. Eu quero que você feche os olhos agora e mentalize alguns serviços que você teve, alguns locais que você costuma ir para receber algum serviço ou comprar algum produto. Você com certeza vai ter mais carinho, mais apreço por aqueles lugares que as pessoas te atenderam com um sorriso no rosto, com energia alta, com vontade, com carisma, com uma boa comunicação. Isso por si só já é um grande diferencial para os seus novos clientes e para quem já é seu cliente. E nesse segmento de atividade física em especial, porque muitas pessoas ainda consideram um ambiente um pouco hostil, um pouco ameaçador, um pouco talvez desconfortável, porque muitos deles não estão felizes com o seu corpo, com o seu visual e ainda vão estar indo para um lugar para se expor, fazer treinos, outras pessoas vão olhar para você. Então é natural que algumas pessoas fiquem um pouco desconfortáveis. E ter uma pessoa na recepção para dar essa carga de energia positiva, um bom sorriso, uma boa comunicação, isso já faz a experiência começar muito mais assertiva, muito melhor. Além disso, a pessoa que vai estar na sua recepção não tem só esse papel de atender a pessoa e de recepcionar. Inclusive, nem gosto muito desse nome de recepcionista, uso porque é um senso comum para as pessoas entenderem, mas eu gosto muito mais da palavra consultora ou da recepcionista vendedora, porque de fato são dois principais pilares que esse profissional vai trabalhar: recebendo, atendendo seus clientes e vendendo, convertendo as oportunidades que aparecem em clientes. Legal, hora de fazer o nosso processo seletivo. Mas para você conseguir escolher boas opções, primeiro você tem que atrair essas boas opções para selecionar entre as melhores. E aqui já vai um dos principais erros que eu vejo de gestores e gestoras nesse processo de seleção. Eles divulgam em poucos lugares e, consequentemente, tem uma baixa atração de currículos e aí tem que acabar decidindo entre essa meia dúzia que recebeu, que nem sempre tem um candidato ideal ali. Então você tem que focar muita energia em atrair, em criar um funil com muitas oportunidades, com muitos candidatos. Desses muitos, eventualmente vai ter pelo menos alguns bons. Se o seu volume é pequeno, isso aí fica mais improvável. E a dica é não só ficar divulgando no WhatsApp, no boca a boca ou no Instagram da sua academia. Use vários canais, o máximo de canal possível. Tem site de vagas aí da tua região? Provavelmente tem alguma associação empresarial que tem banco de talentos. Divulga ali. Tem sites que são de vagas gerais, muito famosos, como Indeed, InfoJobs, LinkedIn. Cadastra nesses sites também. Paga divulgação em rádio, paga divulgação em programas de TV regional, se existir. Divulgue em tudo quanto é lugar específico para conseguir ter bastante currículo. Idealmente, algo entre 30 a 50 currículos. Se você não conseguiu nem isso, muito provavelmente não colocou energia suficiente ainda nessa parte de atração. E um parênteses importante: quando você estiver divulgando sua vaga, faça uma descrição de cargo, de oportunidade bem estruturada, onde você vai falar requisitos, faixa salarial, região, horário, etc. Tente fazer uma descrição bem completa para atrair as pessoas qualificadas para o seu processo. Show de bola! Você fez o processo de divulgar a vaga, conseguiu aí pelo menos uns 30, 50 currículos. Agora vamos para a segunda etapa, que é a triagem. Vamos escolher entre os melhores currículos desses para fazer os testes e as entrevistas. Não dá para entrevistar todo mundo, seria um trabalho colossal e desnecessário. Até porque
muitos vão te enviar currículo sem sequer ler os requisitos da vaga. Então, muita gente você vai se classificar numa breve leitura de 1-2 minutos do currículo. Nesse processo de triagem, rapidamente você vai pegar e abrir esses currículos e tentar identificar se tem alguma característica, algum requisito que eles não cumprem. Exemplo, você exige que a pessoa seja da região, mas a pessoa é de muito longe. Você tem interesse que seja uma pessoa entre idade X e Y, e a pessoa tem mais ou menos, você elimina. A pessoa é de um gênero X ou Y, e você está preferindo nesse momento, por algum motivo, tal gênero. E aí você vai eliminando algumas pessoas com base na sua preferência, com base na pessoa que você está precisando, idealizando para compor e para complementar o seu time. Além disso, uma vez que você olhou os requisitos e a pessoa já bate com os seus requisitos, outro ponto importante para entender o nível do candidato é erros de português e de gramática no currículo. Se tiver já um ponto de atenção muito grande, porque a recepcionista vai ficar boa parte do tempo digitando, conversando com as pessoas. Então, isso aqui para mim já é um ponto de atenção. Outra coisa que eu fortemente sugiro fazer é dar uma olhada na rede social dessa pessoa, porque muitas pessoas se entregam nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter. Então dá aquela stalkeada saudável para entender se a pessoa tem alguma polêmica, alguma coisa de muito gritante no Instagram dela, que talvez nem seja um fator eliminatório para você, mas pode ser um ponto de atenção para você trazer durante o processo seletivo e estar conversando. Uma vez que você triou alguns currículos, vamos imaginar que você recebeu uns 40 e você conseguiu triar e validar 10. Desses 40, 10 vão para a próxima etapa. Agora eu te sugiro mandar uma mensagem para esses 10 candidatos falando que eles passaram na primeira fase, que é a fase de triagem de currículo. Agora eu sugiro para você 2 caminhos. O primeiro, que é o meu favorito, porque ele é mais prático, ele é mais dinâmico, é solicitar um vídeo de até 5 minutos desse candidato pedindo para ele se apresentar. E nisso falar suas experiências de vida e de trabalho de forma sucinta, cabendo nesses 5 minutos. Dessa forma você vai conseguir medir algumas coisas sem ter que marcar um horário e fazer uma entrevista de 30, 40, 60 minutos com a pessoa. Nesse vídeo você vai conseguir avaliar algumas coisas, entre elas a comunicação da pessoa, se ela fala bem, se ela se expressa bem, se ela é clara nas palavras que profere, se ela tem retórica, se ela é convincente quando está falando da vida dela. Você vai conseguir ver também a linguagem corporal, a energia dessa pessoa, o carisma, e tudo isso é muito importante para uma recepcionista, para uma vendedora, para uma consultora. E é claro que é muito bacana já você ver se o santo bate, né? Porque é muito importante que você goste daquela pessoa, que você se sinta bem trabalhando com ela. Afinal, eu tenho como princípio para contratar que eu não contrato gente chata. Se eu conversar com a pessoa e achar chata, eu não vou contratar, porque eu vou ter que lidar com essa pessoa o dia inteiro. Ah, Douglas, mas isso é muito abstrato. Sim, mas funciona para mim, já funcionou para centenas de academias que eu ajudei, então fica a dica. Não contrate gente chata. O outro caminho que eu tinha falado antes é você fazer uma entrevista já prévia, não vai ser a entrevista completa, que eu vou falar como faz daqui a pouco, é uma entrevista prévia de uns 15, 10 minutos para fazer algumas perguntas para a pessoa e mensurar esses itens que eu te falei anteriormente. E é por isso que eu prefiro a opção número 1 do vídeo. Por quê? Ela é mais prática, ela é mais dinâmica, a pessoa grava o vídeo, te manda, você assiste quando puder, no horário que der, não precisa ficar batendo a agenda, acaba sendo mais sucinto. Mas se você é uma pessoa que gosta de olho no olho e já quer ter essa experiência prévia, você pode sim marcar essa entrevista prévia de qualificação com a pessoa. Mas eu sugiro que seja online para não fazer a pessoa se deslocar tanto para uma conversa de 15, 10 minutos. Feito isso, é hora da entrevista presencial. Suponhamos que dessas 10 pessoas que você solicitou o vídeo, ou seja, você passou da etapa de triagem, 4 delas passaram o seu crivo, no que tange esses itens que eu comentei anteriormente: carisma, comunicação, energia e etc. Agora é hora de fato de entrevistar, é o momento derradeiro do nosso processo para selecionar a recepcionista ideal. Antes da entrevista presencial, é muito importante que você peça para a pessoa previamente preencher uma ficha com algumas informações que vão te ajudar na entrevista a ser mais assertivo. Entre essas informações são a disponibilidade, quando que essa pessoa pode começar a trabalhar com você num cenário de aprovação. Caso você não tenha achado as redes sociais dessa pessoa lá naquele passo anterior que eu falei,
essa é a hora de você pedir para a pessoa inserir nessa ficha de cadastro a rede social dela. É importante que você pergunte o meio de transporte da pessoa nessa ficha, pretensão salarial, que você confirme as informações pessoais dela, como idade, gênero, formação, experiência, etc. Mas nem precisa se preocupar em decorar todos esses itens que eu te falei aqui, porque se você comentar ficha aqui nos comentários, a nossa equipe vai te mandar uma fichinha de padrão, de template, aí você pega essa ficha, manda para o candidato preenche, envia para você e com essa ficha você já começa a se preparar para aquela reunião final, a derradeira. E já aproveita também que você está parando para comentar ficha nesse exato momento e deixa a sua curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo semanalmente os nossos novos vídeos, beleza? Dando continuidade, vamos para o dia da entrevista. O ideal é que sempre você comece se apresentando, falando quem você é, de onde você veio, quais são as suas graduações, fala um pouquinho da sua vida pessoal. Tudo isso é para quebrar aquele gelo da entrevista, aquela coisa meio eu contra você, eu tentando te convencer, você tentando não ser convencido. Para quebrar o gelo e deixar a conversa muito mais amigável, é interessante que você dê o primeiro passo de exposição. Então, apresente-se para o candidato. Na sequência, eu sugiro que você fale da história do seu negócio, qual é o propósito de vocês, há quanto tempo vocês estão no mercado, quais são os principais números que vocês alcançaram de impacto para aquela pessoa começar a entender o nível do jogo que vocês estão jogando. O próximo passo ele é muito negligenciado e eu já vi muito dono de academia se frustrar por causa disso, então presta bastante atenção. É o alinhamento de expectativa. É quando você vai falar para a pessoa exatamente tudo o que ela tem que fazer no dia a dia e você vai verbalizar para ela: fulano, me fala o que você entendeu do seu dia a dia, me fala para ver se a gente está na mesma página. E aí você precisa explicar para a pessoa que um recepcionista, que uma consultora, não fica só dando bom dia para as pessoas que entram na academia, mas sim precisa vender, aprender sobre técnicas, scripts e metodologias de venda, precisa aprender a alimentar e mexer no sistema, porque o sistema é indispensável para um negócio de sucesso, para otimizar processo, para gerar faturamento, para fazer venda e etc. Então existe uma série de meandros que essa função exige e eu já vi vários recepcionistas literalmente falar na cara da gestora, do gestor, que não ia fazer XPTO, porque não foi combinado. E lembre-se, o combinado não sai caro. Nem sempre é questão de certo e errado, é só questão de combinado. O próximo passo da entrevista é você perguntar então para a pessoa falar sobre a vida dela. Isso aqui é uma pergunta aberta e a mais importante da entrevista. Quando você pede para esse candidato começar a falar da história dele, de onde ele veio, onde ele estudou, quem ele era no ensino médio, quais foram as suas atribuições nos trabalhos antigos que fez, quais são suas crenças, o que essa pessoa gosta de fazer. Tente entender nesse primeiro momento sobre a história da pessoa. Alguns vão ser extremamente sucintos e vão em 1, 2 minutos falar tudo sobre suas vidas. E aí você começa a instigar mais. Poxa, mas me fala quem era você no ensino médio. Pô, me fala mais sobre esses trabalhos, o que você gostava de fazer, o que você não gostava de fazer. Você começa então a cavar nas experiências de vida dessa pessoa para entender quem ela realmente é. Eu não gosto muito dessas perguntas padrões que os RHs fazem, porque o candidato ele pode simplesmente ir nesses sites aleatórios da internet e aprender o que são boas respostas. Exemplo, em vez de perguntar para a pessoa se ela é aberta a feedback, se ela está disposta a melhorar quando você der um feedback, observa na história dela se em algum momento ela traz isso. Olha, eu participei de tal trabalho onde eu não fui muito bem e falaram para mim fazer X, eu aprendi a fazer X, tive sucesso, mudei para a função Y. Então tenta entender nessa pessoa se ela tem os comportamentos que você valoriza. Outro exemplo, a pessoa começa a falar da história dela e aí ela fala que pratica jiu-jitsu há 8 anos. Poxa, você já sabe que é um esporte muito difícil e que exige muito. Ela provavelmente é uma pessoa disciplinada. Em vez de perguntar, fulano, você é disciplinado? Você não precisa perguntar isso. Olha na experiência de vida dela, porque a experiência de vida dela não tem como ela reverter. É muito difícil a pessoa mentir sobre as experiências de vida. É muito mais difícil a pessoa fazer uma resposta pronta e ideal sobre a experiência de vida. E aí você começa a entender quem realmente é aquela pessoa. Outros 2 exemplos bacanas para ficar claro para você que já aconteceu comigo em algumas entrevistas. Uma vez eu estava entrevistando uma moça e ela era de classe média alta, porque o colégio que ela falou
que tinha estudado no ensino médio era um colégio de classe média alta, ela provavelmente não tinha problema financeiro, até trouxe depois na entrevista que fazia faculdade, pago pelos pais e etc. Mas, mesmo assim, durante a entrevista ela também comentou que no ensino médio ela fazia docinhos para vender lá no colégio dela. Então perceba, a pessoa é de uma família bem financeiramente e mesmo assim se preocupava em ganhar o próprio dinheiro, fazer docinho para vender. Olha a mentalidade que essa jovem não tinha, de responsabilidade, de querer se desenvolver, de querer ter o próprio dinheiro. Isso demonstra uma certa maturidade da pessoa. Em vez de perguntar se ela tinha maturidade, eu percebi isso no meio da entrevista, enquanto ela falava da história de vida. Outro exemplo bacana, e essa aqui eu já vi acontecer algumas vezes, de pessoas que saem de cidades pequenas e vêm para uma cidade maior para ganhar a vida. Perceba, a pessoa saiu do conforto da casa dos pais, a pessoa saiu do conforto daquele trabalho, mais ou menos, que ela tinha lá na região dela, para vir se desafiar em uma cidade grande, uma região diferente. Isso também diz muito sobre a determinação, sobre a vontade de crescimento da pessoa. Isso foi só alguns exemplos, eu poderia dar muitos mais, mas para a gente não se estender muito, eu acho que já ficou claro aqui onde eu quero chegar. Entende a história da pessoa e vê se os comportamentos, as atitudes que você preza, que você está buscando no profissional, estão presentes nessas histórias. Outra coisa crucial para você analisar é se a pessoa pratica atividade física e preferencialmente a atividade física que você está ofertando. Se você é um estúdio de funcional, é muito importante que essa pessoa ou pratique ou já tenha praticado. Se é uma academia de musculação, é a mesma coisa. Se é uma academia de artes marciais, é a mesma coisa e assim por diante. Por quê? Ninguém vai vender tão bem quanto aquela pessoa que acredita no produto, que experiencia o produto. Então, se a pessoa realmente acredita na transformação, na saúde, na qualidade de vida que a atividade física traz, essa pessoa vai ser uma grande vendedora, porque ela tem verdade no que ela está falando. Então, eu costumo optar por esse perfil de pessoas. E claro, não esqueça de perguntar a pretensão salarial e, se possível, até fazer um pequeno teste durante essa entrevista com a pessoa, pedindo para ela argumentar com você de por que seria tão importante ela fazer academia. Faz uma simulação, pede para ela te vender um plano, pede para ela te convencer a treinar aí no seu espaço. Isso vai ser um teste muito bacana. Bom, e esse foi o passo a passo para você contratar a recepcionista ideal. Mas não adianta só contratar e largar a pessoa lá que você não vai ter resultado. É muito importante que você faça um processo de treinamento. E adivinha aonde tem um vídeo completaço de como treinar essa pessoa? Exatamente aqui no canal. Então, vou deixar aqui o link na descrição e nos comentários para você acessar. Tem uma série de vídeos aqui no canal sobre como treinar sua recepção em vendas, em atendimento, em fidelização e por aí vai. Então é só acessar. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero sinceramente que eu tenha te ajudado, que você possa fazer excelentes contratações para o seu negócio escalar e ter excelentes resultados. E inclusive queria te convidar para comentar aqui embaixo se tem alguma coisa diferente do que eu falei aqui que você costuma fazer no processo seletivo, no processo de contratação para achar a melhor pessoa. Comenta aí e contribui com outros gestores e gestoras que vão ler os comentários. Fechado? Um abraço e até mais!